me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, Jesus. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha, não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ou sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Mesmo em meio à dor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu és o mesmo pra sempre.
continuo me chamando Rafilski, e nós estamos aqui para louvar, engrandecer e elevar o nome do nosso Deus ao lugar mais alto das nossas vidas. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Água em vinho tornou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Oh.
move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, sobre a morte tu venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo, a ti me rendo. Oh, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Ele tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, e tem poder pra salvar. Só tu tens, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus.
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim a tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos do teu amor, Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje faz chover. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Essa é a nossa oração, Jesus. Continua restaurando o teu povo, a tua igreja. Olá, IBC Fortaleza! Durante o mês de maio estaremos na série Vida e Saúde. Vamos falar do evangelho que vivemos, que é integral. Além do espírito, falaremos da nossa saúde física, emocional, relacionamentos, finanças, enfim, tudo o que precisamos para manter uma vida plena diante de Deus. De segunda a sexta-feira teremos conteúdos, lives, dicas abordando essa temática em nosso Instagram, @IBCFortaleza. Então, ativa as notificações e fica ligado no que vem por aí. Quem também entrará nesse ritmo de vida e saúde é o Mais Bíblia. Próxima quarta-feira, dia 5, iniciamos uma série sobre Eclesiastes, com ênfase nas vidas espiritual, relacional, mental e física. Os encontros acontecem no canal da IBC Fortaleza no YouTube, às 19h30. Amanhã, segunda-feira, teremos das 6 às 7 horas da manhã o Mais Oração, acontecendo no Instagram do IBC Fortaleza. Um tempo maravilhoso para compartilhar a palavra e orar. Então já programa agora o teu despertador e vem orar com a gente. Amanhã também é dia de festa, temos um aniversariante que completa a maioridade. Sabe quem é? Há 18 anos o Senhor nos presenteou com a ferramenta preciosa de restauração na nossa comunidade, o Celebrando Restauração. Um programa de 12 passos baseados na Bíblia, onde cremos que Jesus é o nosso poder superior. São já 18 anos ajudando pessoas a vencer seus vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Então vem com a gente celebrar. Nosso encontro continua online às 19h30 no canal da IBC Fortaleza no YouTube. E antes de me despedir de vocês, lembro que no próximo sábado, dia 8 de maio, as mulheres têm um encontro marcado às 15 horas no canal da IBC Fortaleza. Nesse encontro, que é véspera do Dia das Mães, elas falarão sobre o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Então, não perca, tenha uma semana sensacional e até o próximo domingo.
Olá, meus irmãos, povo de Deus, eu continuo me chamando José Edson, muito alegre de estar aqui com vocês, mesmo que ainda de casa, mas logo, logo, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar, né, e poder, quem sabe, nos abraçar, né? Esses dias eu lembrei muito de um velho cântico, cuja letra dizia assim, talvez você não conheça, né? Não olho circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não dá pra gente esses dias andar só olhando para as circunstâncias, né? Nós temos que estar alegres porque nós olhamos para o Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz, mesmo de uma prisão, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Por isso nós da Igreja Batista Central, né, falamos de esperança mesmo no meio da dor e de uma pandemia. E hoje nós vamos iniciar, né, uma nova série sobre saúde plena e integral. Puxa, mas em dia de tanta doença, mas nós vamos focar naquilo que a palavra de Deus tem para ministrar no seu coração e no meu coração, tá certo? Então nós precisamos aprender do Senhor. As circunstâncias contribuem, mas o nosso foco sempre vai estar na palavra do Senhor, né? A vida de Jesus era marcada pela palavra, ele estava sempre dizendo, porque está escrito, né? E fazia o contraste exatamente do que era a vida e do que era continuar olhando para cima, olhando para o alto, olhando para o Deus Todo-Poderoso, né? E já no Velho Testamento, eu encontrei uma personagem, uma mulher, olha aí que bênção, chamada Ana, que tem muito para nos ensinar a manter um relacionamento com Deus, mesmo no meio de angústia, de sofrimento, de muita dor, até de muita humilhação, para a gente aprender como é andar com Deus e como é poderoso, como é fantástico. Olha o que Ana diz em 1 Samuel 1, 10 e 11. Ana estava com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, o sonho dela era ter um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Vê só, Ana, no meio de amargura, de dor, de sofrimento, sendo humilhada, né, pelo marido, pela outra mulher do marido, que o esposo tinha, né, que ele tinha 2 relacionamentos, ela foca no Senhor, a esperança, pede a Deus, uma coisa que para ela era impossível, ela era estéril, ela vivia frustrada por isso. A Bíblia diz ainda em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 e 20, na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois que voltaram para casa em Ramá, Elcana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Presta atenção como é andar na sintonia de Deus, mesmo na dor, mesmo na humilhação, mesmo no sofrimento, orou, se colocou diante de Deus e Deus ouviu. Deus lembrou da oração, Deus lembrou da dor de Ana. E no devido tempo, presta atenção de novo, no devido tempo. Deus não faz antes, Deus não faz depois. Ele sempre pensa no melhor para a minha vida e para a tua vida. Nós é que queremos controlar. Mas a Bíblia diz, Jesus veio na plenitude do tempo. O próprio Filho do Homem foi assim. A vida de Ana também foi assim. Nós não temos controle, mas Ele tem. Então, Ele se lembrou dela no devido tempo. Ana engravidou e teve um filho.
ela lhe deu o nome de Samuel e disse: porque eu o pedi o Senhor. Então, é tempo de pedir também a Deus, no meio da dor, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio das perdas que muitos de nós tivemos, que muitos de nós estamos passando, né? Então se volta para o Senhor. Veja como a palavra de Deus nos dá esperança, veja como a palavra de Deus pode nos revigorar, nos levar para uma saúde espiritual. Eu espero que esse mês você seja ricamente edificado. Aí diz ainda em 1 Samuel 1, 27 e 28, pedi ao Senhor que me desse esse menino. O Senhor atendeu o meu pedido. Ana tinha certeza que aquele menino era a bênção, era a resposta de Deus para a sua vida. E ela disse: agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali, ela e a família adoraram ao Senhor. Então, quando a gente oferta a um Deus que cuida de nós, mesmo nessa pandemia. A gente oferta a um Deus que é fiel, mesmo na dor, no sofrimento, na angústia, na tristeza. E Jesus veio para isso, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que vocês morram, vocês vão ter vida eterna. Então, esse Deus que é tão fiel comigo, contigo, que foi com Ana, pobre mulher humilhada, mas resolveu dizer: aquilo que eu recebo eu vou te entregar, Senhor. Então é tempo da gente clamar, porque estamos em momentos difíceis, talvez de pouco mantimento até, salários reduzidos, necessidade financeira, de saúde como nunca. Mas não perca de vista que Deus é fiel, que Deus supre a sua necessidade e que eu e você, assim como Ana, temos que nos manter focados ao Senhor e disposto a entregar ao Senhor com gratidão a nossa oferta. No caso aqui, era o filho que ela tanto pediu. Não sei o que você tem prometido ao Senhor. Eu espero que pelo menos, querido, mesmo no meio dessas circunstâncias, Deus lhe use com fidelidade para que a Igreja de Jesus possa abençoar outros que estão tão necessitados, para que a Igreja de Jesus tenha finanças para suprir suas necessidades e continuar progredindo, continuar levando o Evangelho na sua casa, como nós temos feito mesmo nessa pandemia, através das redes sociais e da internet. Então, que Deus nos abençoe, que a gente aprenda com Ana, que esse menino foi dado por Deus, que Deus é fiel e cabe a nós também sermos fiéis. Deve estar aparecendo aí já para você o Pix da igreja, né? Você bota o QR Code onde você pode colocar o seu celular e receber todas as contas da igreja. Então, que Ana, que viu Deus operar com tanto poder, possa fazer isso também na sua vida, suprir as necessidades do seu coração e lhe manter fiel como Ana foi. Que Deus abençoe esse momento, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe sua oferta, que Deus lhe devolva com fidelidade e com bondade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu ligo até pro meu velho, hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercícios, hoje sem a televisão, hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com cachorro, hoje almoçar devagar, hoje nada de internet, hoje
Hoje chega de me estressar. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Maiê, 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 maiê. Hoje eu vou no sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, o mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje eu quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices. Hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook. Hoje mais água no feijão. Hoje, porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora, o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Maiê, 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 maiê. Olá, amada Igreja de Jesus, eu continuo me chamando Armando, estou muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez, mais um domingo, e eu desejo a todos vocês um domingo abençoado. Olha, o primeiro domingo de maio, e ontem, no dia 1º, hoje é dia 2, nós tivemos a nossa Igreja em Movimento, um movimento maravilhoso que congrega todos os nossos GRs, todos os nossos GLs, toda a liderança, toda a igreja que serve. Foi um tempo super especial, muito precioso. E nós estamos aqui, mais um domingo, 1º de maio. Estamos na expectativa de que o governo libere ainda mais, aqueles percentuais que estão bem apertadinhos, e que a Igreja de Jesus também se sinta bem tranquila e bem à vontade para a gente poder retornar ao presencial. Vocês terão informações muito breves e todas as nossas redes sociais estarão assim informadas quando nós decidimos voltar, com a antecedência, o preparo de toda a equipe, de todos os voluntários. Óbvio que nós temos muita gente super ansiosa para retornar ao vivo e a cores, mas também temos pessoas ainda receosas. E, obviamente, a estas nós esperamos que permaneçam em casa, que fiquem tranquilos, mas aqueles que se sentirem à vontade, obviamente, nós estaremos juntos em breve, tá bom? Então, este mês de maio, nós temos um mês muito especial. É o mês que nós vamos tratar sobre vida e saúde. Vida e saúde. Olha, esse tratamento será dado não apenas aos domingos, na pregação da Palavra de Deus. Esse primeiro domingo eu estarei fazendo a introdução, mas nos próximos domingos nós teremos em cada um deles uma entrevista, uma palavra prática. E olhe, durante a semana também, nós vamos anunciar ainda mais e melhor, nós teremos todos os dias, bem cedinho de manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, alguns minutinhos com alguns especialistas
que são voluntários, são nossos amigos, são profissionais, mas que estarão falando sobre vida, sobre alimentação, sobre saúde, saúde emocional, saúde física, enfim, saúde espiritual, com dicas super importantes que vocês vão não apenas aprender a respeito, mas vão poder praticar imediatamente. Então a minha oração nesse momento é que o Espírito de Deus mantenha o seu coração aí super aberto para aquilo que ele vai falar com a gente durante esses próximos minutos, tá bom? Então vamos lá. Maio, vida e saúde. E olha, o texto da palavra de Deus que eu quero ler com vocês é exatamente a epístola de 3 João, ou a terceira epístola de João. João, o apóstolo, João, o evangelista, que escreve não só o Evangelho de João, 3 cartas e também o Apocalipse. E nós queremos ler aqui um texto bastante interessante. Obviamente só tem um capítulo, né? Um capítulo apenas, com 15 versículos, e nós vamos ler então os primeiros versículos aqui. Olha o que ele diz. Assim diz a palavra de Deus. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Olha que interessante esse versículo. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio, tão saudável, tão são, quanto é forte, saudável o seu espírito. Então, Senhor, fala conosco, abre o nosso coração para essas verdades, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Olha que interessante. Bom, nós vamos falar sobre vida, mas vamos falar também sobre saúde. Ah, saúde. O que é a saúde? Bom, no cotidiano, quando nós ouvimos falar de saúde, saúde está sempre relacionado a questões institucionais, por exemplo, o Ministério da Saúde. Mas eu me lembrei também de uma coisa interessante. Eu estive no cabeleireiro essa semana, como vocês podem perceber, e quando eu fui ao cabeleireiro, uma senhora que corta o meu cabelo aqui numa cidadezinha vizinha, eu entrei, estava conversando com uma outra senhora, assim que ela começou a me atender, nenhuma das duas estavam de máscara, e ela então depois colocou a sua máscara, mas ela logo começou a espirrar, bem atrás de mim, e ela estava constrangida, porque ela disse, poxa vida, quando a gente espirra, as pessoas olham agora para a gente com aquele ar de censura, e eu pensando comigo, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque no cotidiano, quando a gente ouve alguém espirrar, aquele clássico atim, você diz saúde, não é? Saúde. Meus pais diziam benza a Deus, ou seja, desejavam uma bênção de Deus no ato do espirro. Ou, às vezes, a palavra saúde, de novo, está ligado ao posto de saúde, ao Ministério da Saúde, talvez ao plano de saúde, talvez à Organização Mundial de Saúde. Nós aprendemos agora que existe um órgão que regulamenta a saúde no mundo inteiro. E assim a gente vai ouvindo falar sobre saúde. Mas no mundo evangélico, falando agora de igreja, falando agora do nosso convívio, do nosso manuseio nas escrituras, nas nossas convivências eclesiásticas, saúde parece estar relacionado só à oração por cura. Então, alguém está doente, você ora por cura. Alguém está doente, não saudável, então você ora para que Deus cure, como nesses dias nós temos orado pelos nossos irmãos amados, alguns que ainda estão hospitalizados, outros que já foram curados, alguns que estão com Covid, mas ainda em casa, outros que ainda estão com outros tipos de doenças, né? Que não existe só Covid nesse planeta, mas geralmente quando se fala de saúde é alguém que não está saudável e que nós então oramos por cura. Aí é legítimo. E faz jus àquilo que
A palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja para que, impondo as mãos sobre ele, eles possam orar para que haja cura. Mas a frase de Tiago diz assim: a oração da fé curará o doente. Mas atentem comigo, saúde é mais do que estar eventualmente curado ou ser eventualmente curado de uma doença. Saúde é muito mais do que isso. Aliás, Jesus até usa essa palavra de uma forma muito interessante lá em Mateus 9,12, quando ele diz assim: os que têm saúde não precisam do médico. Olha que interessante. Talvez nós poderemos até ousar dizer que os que têm saúde nem precisam de oração de cura, não é verdade? Porque saúde é diferente de estar curado ou de ser curado de uma eventual doença. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós sempre relacionamos a saúde a um evento, a um momento. Vamos orar para que Deus dê a ela saúde. Sim, mas olha o que Jesus diz: os que têm saúde não precisam de médico. Interessante. Mas parece que a medicina, o cuidado com a saúde, sempre foi um tópico distante da nossa caminhada cristã, não é verdade? Parece uma coisa longe. Saúde, isso é coisa para ministro da saúde, isso é coisa de médico, né? Nós não relacionamos saúde com a caminhada cristã. Presta atenção, nós não temos hinos cantados acerca de saúde. Nós temos um versículo bíblico, Jesus fala sobre saúde. Os que têm saúde não precisam de médico. Mateus 9,12, eu repito. Mas não é interessante que nós não temos hinos sobre saúde, nós não temos cânticos espirituais sobre saúde, nós não temos aulas sobre saúde, nós não temos apostilas sobre saúde, nós não temos isso. Nós relegamos a ideia de saúde aos médicos, aos hospitais, ao Ministério da Saúde, ao posto de saúde. Não é interessante? Eu tenho a impressão que nós achamos que saúde não é muito espiritual. E nem é muito espiritual falar sobre corpo, sobre comida, sobre vitamina, sobre sol, natureza, água potável, saneamento, descanso. Não parece muito espiritual se falar sobre sono. Não parece muito espiritual falar sobre exercício. Aliás, quando Paulo contrasta exercício com a busca da palavra de Deus, diz que o exercício tem muito pouco proveito, segundo o apóstolo Paulo. Aí você pega aquele versículo e diz: tá aí, não falei que o exercício não é tão importante? Por isso eu viro aqui um grande sedentário e fico aqui louvando a Deus e agradecendo a Deus, porque eu não me desgasto com exercícios físicos. Gente, atim, não é? Saúde e pandemia têm relação, sabia disso? Olha que interessante o que eu descobri. Eu descobri que, como da minha cabeleireira espirrou, não é? E eu fui tendencioso, aliás, eu fui levado a dizer saúde, e às vezes fico perguntando, como assim, se ela está espirrando, como ela pode estar com saúde? Mas sabe, de uma curiosidade, desejar saúde no espirro pode ter ligação a uma pandemia chamada de peste bubônica, tá? Peste bubônica. Bubônica vem de virilha. Era exatamente transmitida por pulgas e criava ali aqueles linfomas assim horríveis aqui na virilha das pessoas, tá certo? Aquela bactéria, né, que assolou a humanidade durante assim meses, quase anos. Nós tivemos esse fenômeno aí no século VI, no século XIV e no século XIX. A bactéria chamada Yersinia pestis, ela provocava sintomas parecidos com a gripe, febre, dores de cabeça e vômitos.
Interessante, né? O primeiro sintoma que se teve da chamada peste bubônica, transmitida por pulgas, foi exatamente no século VI. No século XIV, dizimou quase 60% da população europeia. Vocês imaginam uma pandemia desse jeito, matando tanta gente? E no século XIX, matou então milhões de pessoas. E aí essa palavra saúde, ela veio exatamente desse momento e também no momento em que se desejava a bênção de Deus sobre aquela pessoa que estava naquele momento eliminando algo do seu corpo, que poderia ser essa peste, esse demônio, esse espírito ou coisa parecida. Mas então, gente, e nós, saúde, nós estamos também sob uma pandemia acometendo o mundo inteiro. Por isso, nós vamos usar esse mês de maio para ajudar você a compreender melhor essa dimensão de saúde, porque agora nós estamos vivendo de verdade uma crise mundial de saúde. Falando aqui do Covid-19, são 150 milhões de casos no mundo. Um mundo que tem praticamente 7,8 bilhões de habitantes. Nós temos 150 milhões de casos no mundo. É quase a população toda do nosso país, do nosso Brasil. Os números também dizem que 3,2 milhões de mortes já aconteceram no mundo. É quase a cidade inteira de Fortaleza. É a população de Fortaleza. Um pouco mais de 3 milhões. Nós somos um pouco menos de 3 milhões. Imagine, uma cidade inteira já foi dizimada por conta desse Covid-19. Estamos vivendo um momento de pandemia. Estamos vivendo um momento em que é preciso e necessário se falar de saúde. Interessante, aqui no Brasil nós temos 14 milhões de casos. Lembra, o Brasil tem 211 milhões de habitantes. Portanto, nós temos aí mais ou menos 5% dos casos ou da população já contraiu Covid nesse nosso país. 14 milhões de casos no Brasil. É muito, não é? E parece que vai chegando cada vez mais perto da gente. Então, são 60 milhões de doses de vacinas que já foram distribuídas para quase 1/3 da nossa população. E aí nós temos ainda em números que 13 milhões de pessoas foram recuperadas da Covid, foram curadas. Nós não estamos falando de saúde, agora estamos falando de cura. Lembra a diferença? Saúde e cura. Saúde é um estado, cura é um evento em que a pessoa é restaurada de uma eventual doença. Mas mesmo assim, já experimentamos quase 400 mil mortes no Brasil. Sim, nós estamos agora com a esperança na vacina. E o Brasil já vacinou quase 40 milhões de pessoas. E você sabia que isto é mais do que a Inglaterra, mais do que a Alemanha, mais do que a França, mais do que a Rússia, a Itália, o México, a Espanha, o Chile, o Canadá, os Emirados Árabes, mais do que a Bélgica, mais do que o Japão, mais do que a Austrália? Então, o Brasil é porque é um país muito populoso, é um país muito grande. Então, mas nós estamos chegando lá. Se Deus quiser, nós teremos vacina para todos que realmente precisarem da vacina. Mas quando a gente vai falar sobre saúde nesse mês de maio, e quando a gente foca nesse contexto bíblico da saúde, nós temos um outro problema, que é a politização da saúde, que nos impede de falar exatamente sobre os cuidados que nós podemos e devemos ter para podermos enfrentar de forma eficiente todo e qualquer tipo de pandemia, de doença, vírus, bactérias, fungos, seja lá o que for. O nosso corpo precisa estar saudável. E nós não estamos falando aqui de algo que nós vamos providenciar depois que você adoeceu, mas estamos falando de saúde no sentido preventivo, no sentido em que a sua saúde integral importa aos olhos de Deus.
Então, nós estamos aqui lutando, né? E tentando falar de saúde sem sermos considerados do partido A ou B, da oposição ou da situação. Por quê? Nós estamos agora lidando com um vírus que tem várias cepas, vários tipos de vírus, são mutações virais. Ou seja, o vírus vai mudando, você pega ele aqui e tem o antídoto, tem o antiviral, e daqui a pouco ele se transforma numa outra coisa e nós vamos nos tornando cada vez mais vulneráveis. E as vacinas que talvez resolvem um certo tipo de cepa, já não resolve para outras cepas. Então olha como nós estamos à mercê de um evento curador. Nós estamos à mercê de um tratamento farmacêutico curador. Mas não é disso que nós estamos falando. Você quer um exemplo? É óbvio que eu não vou falar aqui sobre os protocolos, né, para não morrer queimado. Mas vamos falar, por exemplo, do nosso estado de saúde e principalmente vamos falar como o nosso corpo deve estar equilibrado em termos vitamínicos para que a gente possa estar bem de cabeça, bem do corpo, bem com a nossa alma, bem com o nosso espírito, para que a gente possa de verdade ter uma autodefesa, uma imunidade alta, a fim de brigar com todos esses vírus que estão aí no ar todo o tempo, de todas essas bactérias que invadem o nosso corpo a todo momento, de todos esses fungos aos quais nós somos expostos todo o tempo. Por exemplo, se a gente falar sobre vitamina D. Vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um esteroide, é um hormônio, aliás, né? É um hormônio esteroide responsável pela regulação dos níveis corporais de cálcio e de sódio. As mulheres, os homens, os idosos precisam de vitamina D, porque é importante para a mineralização dos nossos ossos, para tornar os nossos ossos fortes, suportando quedas, suportando trabalho, suportando movimentos, né? Então, a vitamina D também exerce um importante papel no controle de patologias. Ela previne, certo? Como doenças autoimunes e a imunossupressão, que é chamado, ou seja, quando diminui a nossa capacidade de resistir aos vírus que invadem o nosso corpo. Não estou falando só de Covid, estou falando de qualquer gripe, de qualquer virose. Então, a importância da vitamina D é estarmos preparados, aliás, para que nós possamos resistir a esses vírus que invadem o nosso corpo. E a vitamina D, como é que ela aparece, né? Ela é sintetizada pela ingestão de alimentos ricos em animais e vegetais, tá certo? E também pela exposição do ser humano aos raios ultravioletas. Você deve estar pensando, mas pastor, isso era para ser uma mensagem bíblica, como é que o senhor está falando de vitamina? É porque quem criou tudo isso, quem criou esse sistema maravilhoso, quem criou essa genética capaz de absorver do sol uma vitamina importante para a nossa imunodepressão, obviamente, quem é capaz de fazer isso? Só Deus. Ele assim nos fez. Ele é o nosso Criador. Então é importante. Antigamente, ou há pouco tempo atrás, as pessoas eram quase que proibidas de se exporem ao sol ou de ficarem ao sol. E agora a recomendação é fique de 15 a 20 minutos, principalmente entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde. E olha, não use protetor solar. E aí você pode usar protetor solar em algumas partes mais delicadas, mas exponha o teu corpo. Por quê? A exposição aos raios ultravioletas vem pela epiderme, certo? Pela sua pele. E essa exposição, quando ela entra na sua pele, os raios ultravioletas, converte um derivado do colesterol, chamado 7-DHC, converte isso em coliceferol, ou coliceferol, que é processado no fígado e também no rim. E aí você fica com a sua imunidade em ordem, tá certo? Em ordem. Aí você evita problemas como perda óssea, certo?
gripes e infecções recorrentes, cansaço frequente, alteração de humor, queda de cabelo em excesso, dor e fraqueza muscular. É por isso que você, quando vai no presídio, tem um horário que os presidiários estão tomando o quê? Sol, tomando sol, obviamente, para fortalecer o seu sistema imunológico. Então, atim, saúde, meu filho. Saúde, Deus lhe abençoe, meu filho. E a nossa abordagem nesse mês de maio, com toda a fundamentação bíblica, não é nova. Nós temos falado a essa congregação sobre saúde integral há muito tempo. Nós lá em 2010, 2011, lançamos a nossa série Resoluções, e na série Resoluções nós falamos sobre como cuidar bem do seu corpo, como cuidar bem da sua alma, como cuidar bem do seu espírito, tão espiritual quanto a oração, tão espiritual quanto você orar ao Senhor, ou cantar ao Senhor, ou então ler a palavra de Deus, é cuidar do seu próprio corpo, como templo do Espírito Santo. Essa igreja está acostumada com esse tipo de sermão, de palavra. Então, mês de maio, você vai poder mergulhar numa onda de saúde para a sua vida, tá certo? E olha, eu quero demonstrar com vocês a preocupação desta comunidade em cuidar dos seres humanos que estão ao nosso redor, principalmente a comunidade mais carente aqui ao nosso redor, quando nós então ouvirmos o exemplo da nossa Fundação Batista Central. E para isso eu quero convidar a Dave para falar um pouquinho com a gente, certo? De como nós temos trabalhado na saúde integral daqueles que frequentam o nosso campus, porque a igreja não para, a igreja não parou, a igreja não vai parar. Olá, pastor. Tudo bem, igreja amada? Eu me chamo Dave, sou membro dessa comunidade há mais de 24 anos e atualmente estou assistente social na Fundação Batista Central, que é o braço social da IBC, uma organização social sem fins lucrativos que há mais de 30 anos investe no desenvolvimento integral do ser humano. Muitos desses anos foram dedicados à educação formal. Porém, mais recentemente a FBC passou por um processo de reestruturação, onde nós definimos alguns eixos de atuação, dentre eles saúde e bem-estar. Uma das ações desse eixo é o Convida, um programa de saúde integral voltado para o incentivo de hábitos saudáveis na perspectiva da melhoria da qualidade de vida da população. Para alcançar esse objetivo, suas ações foram pensadas num tripé: educação alimentar e nutricional, atividade física e acompanhamento biopsicossocial. O Convida conta com equipe multidisciplinar, voluntária, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. Uma equipe apaixonada e generosa, trabalhando em prol da saúde da comunidade. Na prática, o Convida oferece aulas de zumba, aulas de funcional, atendimentos médicos, fisioterapêuticos, grupos de psicologia, atendimentos sociais, orientação nutricional e eventos de educação em saúde. Essa equipe acredita que saúde é muito mais que a ausência de doenças. É uma junção de fatores que envolve bem-estar físico, mental e social. A comunidade, as pessoas mais simples, também precisam e desejam ter acesso à saúde e bem-estar. Por esse motivo, nasceu o Convida. Nós da FBC acreditamos que esse programa é uma expressão do Evangelho integral e da adoração que todos nós devemos render a Deus através do nosso corpo e da nossa mente. Eu quero encerrar minha participação aqui agradecendo pelo privilégio de falar de uma iniciativa tão valorosa, especialmente nos dias atuais que tanto se fala sobre saúde. Quero agradecer também a cada um dos profissionais voluntários que fazem do Convida uma realidade e a comunidade por confiar no nosso trabalho. A igreja não para, a FBC não para. E se você quiser conhecer mais sobre as ações da FBC, siga a gente no Instagram, @FBC Fortaleza.
Então, olha que maravilha. Muito obrigado, Dave, pelo seu testemunho e por essa demonstração da graça e do amor de Deus. Aliás, eu queria que você soubesse, meu irmão, minha irmã, vocês são responsáveis pelo sustento dessa maravilhosa obra. E também muita gratidão aos nossos parceiros, setores públicos, setores privados, até empresas têm se aliado a gente para que de verdade possamos cuidar da saúde do nosso povo e assim glorificarmos o nome de Jesus em tudo. Aliás, eu quero ler novamente o texto aqui, né? Ele diz, 3 João, verso 2, amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão saudável quanto é saudável e forte o seu espírito. Olha que interessante. Então, neste mês de maio, nós vamos trabalhar a saúde e a vida num contexto divino e a partir da palavra de Deus. É daí que nós sempre partimos como base e fundamento daquilo que nós pregamos ao povo de Deus. Durante muito tempo, nós relegamos a questão de saúde ao ministro, à OMS, ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, e às vezes achamos até que isso não é muito espiritual, e as pessoas até com dificuldade, às vezes tomaram um remédio, ou de atender a uma prescrição médica, ou uma orientação médica, achando que isso não era espiritual. Às vezes a pessoa acha que basta orar que está resolvido. Então não, essas pessoas que estão hoje na UTI estão lá sendo cuidados pelas equipes médicas, por enfermeiros que são dotados por Deus de misericórdia, mas de capacidade para usar todo o equipamento, toda a medicação necessária para que esses irmãos então possam ser cuidados. Então a medicação é também uma resposta de Deus às nossas orações. Então vamos lá. Gente, o contexto bíblico de saúde é tão amplo, tão integral, que o judeu usa a palavra shalom, sabia? O judeu usa a palavra shalom, não só como paz. Olha aí que coisa, nós quando falamos shalom, a gente entende paz, mas a palavra shalom na Bíblia é muito mais do que isso, tá? Então ele usa não apenas como paz, mas como saúde integral. Quando os judeus dizem ma shalom ha, ou shalom ha, quando ele pergunta, ma shalom ha, é perguntando, né? Como você está? Como está o seu ser? Como está a sua saúde integral? Como você está se sentindo como um todo? Ma shalom ha. Então, quando a pessoa diz tov, bem, tov ma'od, muito bem, ou quando você deseja outra pessoa como Jesus desejava, quando entrava no meio dos discípulos, ele dizia shalom. Ele estava desejando a paz, sim, mas não é a paz como a gente pensa, paz como ausência de guerra. Não. O Senhor estava falando exatamente no mesmo sentido bíblico, veterotestamentário, neotestamentário, do shalom que incorpora todo o seu ser, meu irmão. Tudo que há em você é importante para Deus. Seu cabelo, a sua orelha, seus lábios, seu nariz, seus peitos, seu braço, seu ombro, seus órgãos genitais, suas unhas, seus dedos, seus pés, suas pernas. Tudo foi preciosamente criado por Deus e Deus se importa. E aliás ele diz até figurativamente que esse corpo é templo do Espírito Santo e por isso nós temos que cuidar bem dele. Olha que interessante, tem um episódio na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 4, verso 26, que a sunamita, ela prepara para Eliseu um quarto especial em sua casa, uma escrivaninha, uma lâmpada, um lugar chamado a casa do profeta. Só que depois disso, né, aquela mulher que não podia ter filhos, ela tem um filho. Mas depois que esse menino nasce, o menino, e Eliseu já tinha partido para o Carmelo, Eliseu então é procurado pela sunamita porque aquele filho que lhe foi dado no momento de manifestação miraculosa, esse filho falece. E quando essa mulher vai se aproximando de Eliseu, Eliseu então pede a Geazi, o seu servo, que vá lá falar com ela antes que ela chegue até Eliseu.
E o texto diz, Eliseu pediu a Geazi que falasse com a sunamita perguntando, tudo bem com você? A palavra é tudo shalom com você? Depois ele pergunta, tudo bem com o seu esposo? Tudo shalom com o seu esposo? E depois ele pergunta por último, tudo bem com o seu filho? Tudo shalom com o seu filho? Significa como está o ser humano integral, não apenas a alma, mas a psique, a mente, o espírito, o corpo, suas veias, sua pressão, sua temperatura, tudo é importante diante de Deus. O ânimo é importante diante de Deus, faz parte do shalom divino. Então, nesse mês de maio, nós teremos dicas fantásticas, mas antes é preciso mudar a sua mente. E é o que eu tenho feito desde que cheguei nessa comunidade, tentando testemunhar de forma prática, né? Eu estou envelhecendo, já caminhando para os meus 68 anos de idade, quase 70 anos de idade, né? Tenho muitas sequelas do tempo em que eu não cuidei do meu corpo, né? Como minha arcada dentária, por exemplo, como minha coluna e muitas outras partes do meu corpo que eu abusei antes de conhecer Jesus. Mas sempre é tempo e foi tempo suficiente para Deus me dar uma sobrevida. Eu perdi meu papai com 49 anos de idade, aliás, ele tinha 49 anos de idade. Quando eu passei dos 49, eu disse, estou no lucro e já estou chegando nos 70, me sentindo bem, me sentindo integralmente bem diante de Deus. Mesmo com aqui e acolá um problema, uma sequela, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de coluna, mas eu vou tentando me equilibrar e entregando meu corpo para que ele seja bem cuidado para a glória de Deus e para a continuidade do seu reino. Então, amados, um dos propósitos que eu tenho nesse mês de maio, e principalmente nesse primeiro momento com vocês, é que nós possamos levar você a uma renovação da sua mente, da sua forma de pensar, da sua forma de encarar o seu próprio corpo, a sua vida, mas principalmente a sua saúde. Vocês se lembram quando a gente falava do mapa, que nós dizíamos que existe um cronos divino, um tempo que vai passando, é o tic-tac, e existe o kairos de Deus, é o tempo de Deus, é o momento de Deus, é a intervenção de Deus. E muitas vezes nós só aprendemos algumas lições quando Deus intervém de forma brusca. Deus está tentando falar comigo, Deus está tentando falar com você, mas você não dá ouvidos até que Ele intervém, até que Ele intercepta você com kairos. A vantagem do mapa, da leitura bíblica, que diz o que Deus está me dizendo na palavra e o que eu vou fazer a respeito, é que nós antecipamos o kairos de Deus. Nós vamos ao encontro do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Essa pandemia é um kairos de Deus para a humanidade. Mais do que nunca, as pessoas estão tendo a plena certeza da importância do cuidado pessoal. Infelizmente, nós estamos agora olhando para tábuas de salvação fora de nós mesmos. Muitos falam do protocolo, outros falam da vacina, outros falam do lockdown, outros mantêm todo mundo recluso, com medo, afastado de tudo e de todos, com a máscara, com distanciamento. Mas poucos falam da manutenção da saúde, da importância de estar bem para enfrentar não só essa, mas quem sabe outras pandemias que estão por vir, como muito bem nos lembrou o nosso irmão Elton na última pregação, quando ele falava naquele texto apocalíptico de Jesus, falando que haverá guerras, rumores de guerras e pestes sobre a raça humana. Tudo isso viria e virá. E como é que nós vamos estar preparados do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual? Então, mudar a mente é muito importante. É o que Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Olha aí, entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, porque o corpo tem que estar vivo,
não é martírio, não é autoemulação, mas é uma entrega do corpo como pertencendo a Deus. Meus dentes, meus ouvidos, meu estômago, minha boca, minha cabeça, meu nariz, meus olhos, enfim, meus pés, tudo entregue a Deus, tá? Como sacrifício vivo que ele considera santo e agradável. E aí diz assim: esta é a verdadeira forma de adorá-lo, essa é a forma lógica. A palavra grega é logiken latreia, ou seja, é a forma racional de cultuar a Deus, é entregando o seu corpo. Olha aí o que ele está dizendo: corpo que contém a alma. Antigamente a gente falava muito disso, né? Quantas almas foram convertidas? E aí a gente ficava achando que eram uns fantasmas. Não, mas Deus está falando do seu corpo. Entrega as suas orelhas, seus dedos, suas mãos, seus órgãos sexuais, todos entregues a Deus, todo o seu ser. E aí ele diz, então, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, o nosso intuito nesse mês de maio é trazer à consciência dos crentes em Cristo Jesus, dos nossos amados irmãos e amigos, que é preciso mudar a mente, que não vamos querer que Deus continue gritando com o seu megafone da pandemia, para que a gente passe a cuidar do nosso corpo. Então, quando nós falamos de sol, de exercício físico, nós não estamos falando que isso é cura para o Covid. Ridículo. Nós estamos falando é que você precisa estar saudável. O cuidado do seu corpo, o exercício físico, o comer bem, o ter a mente tranquila, o descansar, o pausar, o se alegrar. Todas essas coisas são tão espirituais quanto o jejum e a oração para a glória de Deus. Comer ou beber ou qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus. Mas você precisa mudar a sua mente em relação a isso. Então, nesse mês, nós queremos ajudá-lo a restaurar a sua saúde plena e integral. Pela palavra, através de palestras, exemplos, testemunhos, dicas, aulas e muito mais. Atentem lá no nosso Instagram, tá? A partir de amanhã, bem cedinho, 7 horas, meio-dia, 6 da tarde, nós estaremos transmitindo dicas maravilhosas, espirituais, para o cuidado do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Glória a Deus. Mas vamos olhar mais de perto o texto de 3 João, versículo 2. O que está acontecendo aqui? João é o evangelista, como eu falei. E falando um pouco do contexto, a igreja está se consolidando aqui, mesmo sob toda a perseguição romana. Lembra que João escreve o Apocalipse e ele aqui está já no final do seu ministério, uma igreja perseguida demais, mas pior era enfrentar o ataque que vinha de dentro, do ânimo das pessoas, da forma de ver as pessoas. Eles estavam absorvendo coisas que o mundo estava colocando na mente e no coração deles. Olha, por exemplo, além do fogo amigo de um líder chamado Diótrefes, né, que era terrível, ganhou preeminência, mas fazia era atrapalhar o andamento do reino de Deus, o acolhimento das pessoas. João chama a atenção para a filosofia da época. Aliás, ele faz isso nas 3 epístolas. Prestem atenção. Essa filosofia da época, que era o modus operandi, o modo de pensar, o politicamente correto, estava infiltrando na mente e na prática da igreja. E eu quero aqui ressaltar com vocês pelo menos 3 filosofias que são combatidas nas epístolas. A primeira é chamada docetismo. É aquela ideia de que Cristo não pode ter vindo num corpo, porque esse corpo é muito mau. Esse corpo está se deteriorando. Não é possível. Fomos doutrinados assim, por um evangelho que salva a alma, que se preocupa com o céu, que livra a gente do inferno por vir, mas que dá pouco ou quase nenhuma ênfase à importância para o corpo, o meio ambiente, o sofrimento, as alegrias do hoje, a restauração das coisas de agora. A gente não se importa com o lazer, com as artes.
Nós praticamos um evangelho desencarnado, docético. A palavra docético vem de doquel, que é parecer. Nega que Jesus veio em carne. E olha o que João diz. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É que Jesus está dizendo para você, através do Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus se fez gente de carne e osso, com sentimentos. Por isso a carne importa, teu corpo importa, teus ossos importam. O exercitar, o comer bem, o descansar, importa. Interessante que em 1 João, no capítulo 4, verso 2, João diz, assim sabemos que eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus veio em corpo humano é de Deus. Então negar que Jesus veio em corpo humano é o anticristo. Negar que a vida espiritual inclui minhas orelhas, meus dentes, entendeu? Meu estômago, meu cérebro, a forma que eu lido com as coisas aqui na minha cabeça, negar isso é aplaudir, é andar atrás do anticristo. Então é por isso que nós temos que ter uma metanoia, certo? Não é paranoia, é metanoia, é uma transformação de mente, para não vivermos esse evangelho que nega a carne. Aliás, os docéticos faziam isso. E porque eles negam a carne, o que eles fazem? Eles valorizam o espírito, mas negligenciam a carne. Então, fazem duas coisas. Ou viram ascéticos, ou seja, nada, nenhum prazer para a carne, para o corpo. Ou então, esculhambação, orgia, porque podemos usar a carne e o corpo como der e etc. E o nosso mundo vive desse jeito. Coloca Deus no templo e coloca o diabo no corpo quando sai na segunda-feira para viver a semana, negligenciando, comendo mal, bebendo demais, se entregando a orgias, sensualidade, pensamentos destrutivos, entregando a mente, como nossas crianças e adolescentes e a maioria dos adultos hoje, vivendo exatamente para encher a cabeça de lixo da internet. É um tipo de docetismo. Salva a alma e esculhamba o corpo, esculhamba a mente. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Uma outra prática que era muito prevalecente na época era o gnosticismo. Eles negavam, Jesus não era o Cristo, Jesus era um ser humano. O Messias não poderia ter vindo numa pessoa humana. Cristo, para eles, não encarna no homem Jesus. Ou se encarna, é só por um tempo. Só por um tempo. Porque o seu corpo tinha apenas a aparência de Cristo. Por isso que em 1 João, capítulo 2, verso 22, diz, e quem é o mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, não é o Messias encarnado. Esse nega o Pai e o Filho. Esse é o anticristo. Percebe? Nós estamos falando de cristologia. Negar que Jesus, Cristo, veio em carne e se fez gente como a gente é uma blasfêmia. Mas também é blasfêmia quando você negligencia a sua saúde, quando você negligencia a alimentação. E aí nós temos um outro tipo de filosofia que João enfrentava na época, que era o antinomianismo. Nomos, lei. É uma coisa sem lei. Sem lei. No antinomianismo, o corpo pode se submeter a qualquer tipo de orgia, porque não tem lei. Por isso nós vamos para o exagero, nós vamos para o vício, a gente come o que quer, faz mal, mas tudo bem, é isso mesmo. Deus nos vê em Cristo, e aí você espiritualiza, portanto já não há pecado. Por isso João escreve, aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas você precisa reconhecer que está pecando e pode confessar os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. D.A. Packer, um grande teólogo, ele descreveu na sua Teologia Concisa, páginas 169 e 170, que há pelo menos dois tipos aqui de antinomianismo. São os teólogos liberais, como Barth, Brunner,
espiritualizavam o mandamento, relativizavam a palavra de Deus e diz, olha, isso aqui não é para os dias de hoje, isso aqui foi naqueles dias. Esse aqui é mandamento lá do conto da carochinha. Isso era na época de Paulo, isso era na época de Moisés. Então, embora os mandamentos cerimoniais não sejam mais para os dias de hoje, os morais continuam. Não matar continua valendo. Não adulterar continua valendo. E assim os mandamentos importantes para a vida do ser humano. E lá no Velho Testamento, Deus tinha cuidado, inclusive, com o saneamento básico, com higiene. E além desse antinomianismo teológico, nós temos o antinomianismo situacionista, que prega que sim, o amor cobre uma multidão de pecados. Está lá em 1 Pedro 4,8. Só que esse texto fala do amor que cobre uma multidão de pecados no relacionamento entre duas pessoas. Porque eu amo, eu sou capaz de perdoar. Porque eu amo, eu sou capaz de relevar. Mas ele não está falando que o amor passa por cima dos pecados que você comete. Porque Deus me ama, não significa que Deus vai se contentar com a comida que eu como errado, enchendo a minha boca de coisas que vão me destruir, não cuidando da minha saúde, não exercitando o meu corpo, me mantendo no escuro todo o tempo, isolado, sem relacionamento, me mantendo numa comida que me leva, obviamente, à obesidade, né, que mexem com todas as minhas taxas e me fazem uma pessoa completamente vulnerável ao Covid ou a qualquer outro tipo de vírus. Entende? Então, Deus me ama, mas Ele me ama tanto que Ele diz que aquele que lhe ama obedece os seus mandamentos. E quem obedece os seus mandamentos come e bebe para a glória de Deus. Não para si mesmo, mas para cuidar daquilo que Deus nos deu. Então veja bem que interessante, né? Essas heresias foram todas combatidas pelos pais da igreja, como Tertuliano, como Policarpo, Irineu e outros, né? Então, qual é o grande problema? O grande problema é exatamente esse, são os erros doutrinários, é a forma errada da gente encarar o nosso cristianismo, que vão nos levar a erros de comportamentos éticos e morais. E é isso que nós queremos corrigir nesse mês de maio. Por palavras e por exemplo. Em 1 João, no capítulo 2, verso 16, diz que tudo o que há no mundo, aquilo que a minha carne cobiça, meus instintos, meus desejos, meus vícios, aquilo que me dá sabor. Percebe? As crianças de hoje não gostam de verdura, porque se tiver leite moça em cima, vai resolver o problema. As pessoas tomam açaí, mas não é o açaí de verdade, é tudo menos açaí, porque estão comendo aquilo que dá o sabor, o qual foram acostumados, ou no qual foram acostumados desde criança. E eu gosto muito, né? A Gabi faz isso com a pequena dela, desde pequena, né? Chupando limão, achando ruim, mas achando diferente e se acostumando com o azedo, com o amargo, com o quase doce, com o pouco doce, e não como nós costumamos fazer. E daí começa quando é criança e parte até para a fase adulta, comendo mal, sem exercício. Tudo que se faz é no carro. Aqui onde eu estou, eu vejo às vezes as pessoas tendo que andar 100 metros e elas vão no carro. Para chegar na beira da lagoa, vão de carro. E voltam de carro também, não andam, não exercitam, né? E depois eu aqui estou cercado de gente com barquinhos, com lanchas, né? Mas eu não possuo, não gosto, porque eu prefiro pé de pato, porque eu tenho que me exercitar, eu preciso me mexer, eu preciso me exercitar. Então a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, ou seja, aquilo que me encanta, aquilo que é bonito, aquilo que é esteticamente, as crianças olham para o alimento e se não tiver um colorido, não vai, é a cor, é o costume. E a ostentação dos bens, ter, acumular, apego ao dinheiro, ostentação, ao invés de simplicidade, humildade, contentamento. E a palavra diz, isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Então vamos rapidinho, para a gente terminar, falando de 3 João, só para tocar no texto aqui mais miudamente, tá certo? Aqui é uma carta escrita a um indivíduo,
certo? A Gaio e não a uma igreja. Isso torna a coisa bastante pessoal. Ele é um líder hospitaleiro, esse Gaio, de 3ª João, elogiado pelos seus serviços aos pregadores itinerantes. E João menciona o oponente, certo? Mas aqui ele está dizendo, como ancião, que deseja a prosperidade de Gaio em todos os aspectos, mas principalmente quanto à sua saúde. Ligue-se nisso, irmão. Como é espiritual, como Deus se importa, como Ele deixou o registro. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem assim como vai bem a tua alma. Amado, toi agapetoi, palavra favorita, aparece 10 vezes aqui em João. Não encontramos essa palavra nos evangelhos, é muito carinho. Sobretudo, acima de tudo, eu oro para que você prospere, seja bem-sucedido, indica progresso na jornada. Então vamos começar uma nova jornada a partir de agora, a partir de maio, tá certo? Abrindo mão daquilo que lhe faz mal, uma nova jornada. Vem comigo, vamos comigo, sempre é tempo de recomeçar na jornada. E ele diz, eu quero que você prospere como numa jornada e que você seja saudável. O Guiainem pode indicar que a saúde de Gaio talvez não ia muito bem, mas talvez não. É só uma ênfase mesmo. Saúde corporal é um elemento importante em prosperidade. Por isso podemos sim orar por bênçãos temporais resultantes de uma boa saúde. A melhor prevenção contra o Covid é um corpo saudável. Sim, a doença pode bater. Sim, a cura virá. Podemos orar, mas o que Deus mais quer é que a gente se mantenha saudável. Ele diz que seja saudável o seu corpo, assim como a sua alma, sua psique está equilibrada. Tá certo? Que coisa linda, né? É aí que repousam os sentimentos, os desejos, as afeições, as aversões. É onde o Espírito testifica. E aí João está dizendo, eu quero que você tenha o seu corpo saudável, como a sua mente está saudável. Interessante, né? Aos hereges e incrédulos, deve ter sido chocante ver o apóstolo mostrando o quanto o cuidado com a saúde é tão importante quanto cuidar da alma. E essa importância, ela vem de Deus. Amém? Amém? Então é isso, gente. Olha para o Gênesis. No princípio criou Deus o quê? O homem e a mulher? Não. Os céus e a terra. Deus não criaria algo que não merecesse importância, cuidado, proteção, uso equilibrado e justo. Por isso ele fez tudo para o nosso bem. O alimento natural, coisas que se tira do pé, coisas que se extrai da raiz. Tanto quanto próximo da natureza, melhor para o teu corpo. Até os remédios, todos os minerais, tudo vem das plantas, tudo está nas plantas. Então, nós podemos comer bem para a glória de Deus, tá certo? E aí, nós podemos sim tratar de saúde integral nesse momento da história. Então, eu quero convidar você, tá certo? Por isso nós aguardamos novos céus e nova terra. Mas enquanto nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, nós vamos cuidar bem da nossa saúde, tá bom? É nesse sentido que o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, atua nesse mundo, proclamando e vivendo a salvação que alcança o ser integral, corpo, alma, espírito, mente, emoções, razões, numa dimensão integral, relacionamento, cidadania, provisão, conhecimento, lazer, justiça, ética, moral, política, num ambiente integral que inclui as plantas, os animais, os rios, os mares, a atmosfera e a habitação, tal qual Jesus, que andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, em todos os sentidos. Então, saúde é o que nós precisamos agora. Vamos restaurar a nossa sanidade mental, física e espiritual. Vamos restaurar a nossa saúde física, emocional e espiritual. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, 3. E Ele quer que você seja um instrumento dessa cura para a glória de Deus. Amém?
Então, lindo isso, né? Que Deus abençoe. Prepare-se logo amanhã, tá certo? Fizemos aqui uma introdução bastante longa, mas bastante pertinente. E vamos agora olhar os próximos capítulos, tá? Durante a semana, fique ligado. Todas as nossas programações vão falar desse maio. E você é convidado agora a um novo recomeço. Talvez primeiramente entregando a sua vida a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, reconhecendo que você tem abusado do seu corpo, da sua mente, da sua alma, mas que você quer entregar a vida a Jesus agora, para que Ele seja o dono absoluto, aquele que vai guiar teu caminho na saúde integral. E talvez você, como crente em Cristo Jesus, pode agora se arrepender e dizer: Senhor, eu entendo o Evangelho integral, quero cuidar do meu corpo, tal qual quero cuidar da minha alma e do meu espírito para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe, uma boa semana e se liga aí no nosso Instagram, porque vem notícia boa aí amanhã, a partir de amanhã, pela manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Deus abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor, beijo. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Oh, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, Jesus. Oh, oh, oh. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
possa ser na presença dele, vivendo vida, vivendo saúde.